bem-vindos a mais um Literacura. A Natasha queria começar esse vídeo com uma pergunta que ficou pendente da nossa última reflexão. Diga lá, Natasha. Sem dúvida alguma, Natasha. Na verdade, eu não tenho uma posição nem pessimista, nem otimista em relação ao que vem pela frente. A minha posição, na verdade, ela é esperançosa. Eu espero por um mundo melhor com profunda convicção. Mas eu também tenho a percepção, ou a minha leitura, de que as coisas vão precisar ainda se encrudescer um pouco mais, ficarem um pouquinho pior. Porque o que a gente vê hoje? A gente vê alguns paradoxos interessantes. Nunca teve tanta gente no mundo. Ou seja, a população humana hoje é de mais de 7 bilhões. Isso nunca existiu na história. Mas, ao mesmo tempo, há muita solidão. Que paradoxo é esse? Tanta gente e, ao mesmo tempo, tanta gente sofrendo de solidão, O Senhor Jesus, ele fala no Evangelho que no final dos tempos o amor se esfriaria de quase todos os corações e que a iniquidade, a malícia se multiplicaria. Ele está prevendo, na verdade, uma noite escura. A noite escura é quando o ser humano ele vai perdendo contato com as suas luzes naturais. E dentro deste mundo tecnicista, a gente vê acontecer isso. A gente vê um homem muito plugado, mas ao mesmo tempo profundamente desconectado das razões profundas da sua existência. Para a gente falar de um novo mundo, a gente precisa entender que o mundo existe para o homem. Não é o homem que existe para o mundo. O homem é o ser que intelige, que interioriza a realidade e a transforma de acordo com as suas potências e virtudes. Ora, se o homem não consegue mais enxergar o que está diante dele, obviamente ele vai começar a experimentar um vazio existencial. E é esse vazio existencial que é um tema central dos nossos dias. É esse vazio existencial que tem abraçado tantas e cada vez mais mentalidades na angústia e no desamparo. Eu acho que é interessante a gente notar que existem 3 núcleos de vulnerabilidade no ser humano. É aquele núcleo do medo, cujo tema central é a rejeição e o desamparo. Os seres humanos têm esse medo visceral. E o medo do desamparo está na psique adulta de uma forma, de tal forma tatuada, desenhada, que é muito difícil de apagar isso. Um dos elementos fundamentais da nossa clínica psicológica é o tratamento desse medo. Todas as ansiedades nascem desse tema fundamental: ser abandonado e ser rejeitado. Só que o homem tem experimentado isso nos dias de hoje, como está difícil se relacionar e como está difícil o contato do amor sincero, verdadeiro e transparente em nossos dias. Um outro núcleo de vulnerabilidade que está relacionado a esse vazio existencial é o núcleo da culpa, cujo tema fundamental é autocobrança e fracasso. E a culpa se alimenta do medo permanentemente. Então as pessoas também têm pânico de fracassarem e quando fracassam elas ficam num circuito de autocobrança miserável e sem fim. Se a pessoa fracassa, em qualquer que seja o âmbito da sua experiência, seja ela afetiva, seja ela profissional, seja ela até mesmo religiosa, o ser humano se sente absolutamente perdido e sem valor de si mesmo. Rapidamente, se apaga rapidamente. E, na verdade, esses 2 núcleos de vulnerabilidade que estão relacionados ao nosso vazio existencial vai abrir um terceiro, que é o núcleo dos desejos, onde a gente pode aí
colocar todas as compulsões e vícios. Ou seja, o desejo é aquela tentativa desesperada do ser humano calar o seu vazio existencial. Como é um homem que se sente inseguro e sem conexão, né, com o fundamento da sua própria existência e realidade, ele permanentemente vai buscar se refugiar em prazeres passageiros. A gente vê muitas crianças sendo educadas já no próprio desejo narcisista dos pais, ou seja, pais que já estão mal educados e que não conseguem educar os seus filhos, e esses filhos vão crescendo sem noção de limites, e a ordem do desejo vai produzindo cada vez mais o vazio no coração do homem, né? Então tem um ditado que vem da espiritualidade chinesa antiga, que é o taoísmo, que diz assim: o vazio é o real e o real é o vazio. O ser humano ele foge permanentemente do vazio existencial, buscando se consolar em diversões, em situações que são passageiras. Mas quando o ser humano ele permite se alcançar por esse vazio, aí começa o processo de cura. Quando o taoísmo está dizendo que o vazio é o real e o real é o vazio, ele está querendo mostrar que o homem tem que olhar para o fundo desse abismo, olhar para além do medo, da culpa e dos desejos. No medo está o nosso imaginário, na culpa está o nosso imaginário, nos desejos está o nosso imaginário. Estamos vivendo o mental, não o real. Mas quando o homem se permite estar só e se fecha no seu vazio e o aceita, o admite, e procura conversar com ele para descobrir o que ali tem, o que ali ele vai encontrar a própria realidade, né? Como é que foi lidar com a dor? Foi altamente pedagógica, foi altamente promissora, foi altamente educativa, ou seja, eu entendi que a dor ela sempre traz o prêmio da consciência e com ela da segurança existencial, porque na verdade a nossa insegurança está no plano da nossa experiência mental e não na realidade das coisas. Então quando o homem vai aceitar o vazio, ele vai entrar em contato com o real e paradoxalmente ele vai se sentir pleno de uma vida que ele ainda não havia se conectado. Então um homem desligado se torna um homem religado. É mais ou menos assim a noite escura que a gente estava conversando. Ou seja, o mundo precisa entrar nessa noite escura, precisa enfrentar os seus grandes medos, para que ele possa renascer um mundo agora religado, um mundo conectado. E aqui eu quero citar um místico do século XV, chamado Kabir, que viveu na Índia. Ele dizia o seguinte: buscai apenas um único, porque é o segundo que faz você errar pelo caminho. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso, Kabir? Ele está querendo dizer que a gente tem que procurar a unidade nas coisas, o único que está em tudo. Quando você encontra o único no outro, no passarinho que pousa na sua janela, nas estrelas que brilham no céu, no seu cachorro que te pede atenção afetiva, no seu pai, na sua mãe, no seu filho, ou seja, em qualquer situação você vai encontrar aquele princípio de unidade, enxergar a unidade na pluralidade. Esse é um olhar sacralizado, esse é um olhar curado de todo vazio. E toda psicopatologia nasce da fuga desse vazio. Esse vazio precisa ser aceito. Agora, uma coisa que é importante, aceitar esse vazio não significa pular no abismo, não, é o contrário disso. Eu fui assimilando o meu vazio e permitindo que ele se instalasse dentro de mim para me trazer uma vida mais plena, através de objetos mediadores. Quais são os objetos mediadores? São os livros, são os autores sábios, é tudo aquilo que preencheu a minha mente de compreensão, que me levou e aprimorou o meu ato de inteligência, de inteligir a realidade das coisas à minha volta. Então, o vazio existencial, ele é o prelúdio de uma plenitude espiritual.
Logicamente que a gente não vai parar as atividades, a gente tem que continuar trabalhando, produzindo, porque nas atividades a gente também está no nosso contato humano, com o nosso potencial, as nossas aptidões e capacidades humanas que vão se aperfeiçoando nessas atividades. Mas o que falta às pessoas? O que falta às pessoas é elas se interiorizarem, ficarem um pouquinho sozinhas. Passar por essa experiência do vazio e permitir que ela se introduza é sempre uma experiência pedagógica. O problema é que a gente não permite isso, a gente entra em pânico. E diante desse pânico a gente estanca, e aí a gente recua. Então sempre que o indivíduo tem a oportunidade de estar só, ele deve abraçar isso com coragem. Ficar um pouco só. Ficar só não significa ficar sem pensar em nada, sem fazer nada, né? Ficar olhando para uma tela em branco de si mesmo. Ficar só é entrar em conexão com a sua interioridade através de outros objetos que venham até mesmo mediar essa interioridade. Mas é nesse momento em que eu estou só que eu vou descobrindo a minha consciência. Então, eu gosto de ficar, por exemplo, só na minha experiência literária. A experiência de ler, que está faltando nos nossos dias. Tem um psicanalista contemporâneo, professor aqui no Brasil, chamado Eduardo Gontijo. E ele usa um termo que eu acho muito interessante, que eu li num artigo dele, chamado sentido radical. O que é o sentido radical? É o sentido da vida. É aquele sentido que me faz perceber que eu faço parte de algo que é fundamentalmente sagrado. Esse senso de sacralidade, que é o senso de participação do homem com o cosmos, com a vida ao seu redor, em contato com a natureza, é o que falta nos nossos dias. Os seres humanos não conseguem mais olhar para um céu estrelado. Os seres humanos não conseguem mais ouvir o barulho da natureza. Eles estão surdos e com os olhos fechados para o mundo real. Então, obviamente que isso vai produzindo vazio, porque onde que está a minha identidade fundamental, a identidade ontológica do meu ser? A identidade ontológica do meu ser está no Facebook? Está no Instagram? A identidade fundamental do meu ser está na realidade viva das coisas. Está no farfalhar das árvores, no vento que passa, em toda a linguagem da criação que o homem se encontra desconectado. Essa linguagem da criação, que é uma linguagem sacra, sagrada, ela se oferece ao homem permanentemente. Ela o tempo todo está dizendo algo ao homem, mas o homem não consegue mais entender essa linguagem primordial. Essa linguagem primordial, ela é a linguagem do espírito, daquilo que fundamenta o homem, daquilo que lhe é ontológico, daquilo onde está assentada a sua identidade interior mais profunda. Então, quando o homem entra nessa linguagem, ou seja, ele começa a viver um mundo verdadeiramente prazenteiro, porque é paradisíaco. Ele está retornando para o paraíso, ou seja, o paraíso não está longe da gente, está aqui. A questão é que a nossa mente se exilou. A gente precisa rasgar esse véu do imaginário e acessar o real, onde nós verdadeiramente nos sentiremos plenamente humanos e sem ter que correr do vazio, porque não existe o vazio. O vazio é só um temor imaginário que funda esse núcleo de vulnerabilidade do meu ser, que é o núcleo do medo e da onde vem o núcleo da culpa e do desejo. Não esqueçam de assinar o canal e de curtir o vídeo. Até a próxima.